Fala, galerinha do segundo ano! Vamos começar a nossa aula de História, então pegue o seu livro 4 e coloque na página 12. Comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas são grupos localizados em várias partes do Brasil, que têm a mesma história, a mesma cultura e vivem no mesmo local. Muitas pessoas que moram nessas comunidades são descendentes de africanos que foram trazidos como escravos para o Brasil no passado. A maior parte dessas comunidades estão localizadas em antigos quilombos, onde moravam os escravos que fugiram. O modo de vida dos quilombolas atuais está ligado à terra e à natureza. Eles valorizam as tradições que herdam dos povos africanos. Na atualidade, muitas comunidades quilombolas ainda lutam para serem reconhecidas e terem seus direitos garantidos. Na região do Vale do Ribeira, há 88 comunidades quilombolas. No local, os quilombolas utilizam uma forma de cultivar alimentos de mais de 300 anos, sem uso de adubo ou agrotóxico. É a chamada roça de Caivara, que consiste na queimada controlada para fertilizar o solo, acrescida assim a ação da chuva e das cinzas. Depois da colheita, os quilombolas dividem a produção e celebram o que foi colhido com música e dança. Atividades. Quais são as características das comunidades quilombolas? Você vai responder aí. E vamos para a página 14. Vida e trabalho. Nós vamos agora falar sobre a vida das pessoas e os seus trabalhos. O poeta José Paulo Paes criou uma versão para a fábula bastante conhecida. Escute com bastante atenção. Enquanto a formiga carrega a comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. A formiga só trabalha. A cigarra é só cantiga, mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra ao trabalho da formiga. Vamos para a página 15 agora. Diferentes tipos de trabalho. Como estudamos no capítulo anterior, as pessoas precisam uma das outras para viver. Imagine se não existisse o padeiro para fazer o pão ou o médico para cuidar da nossa saúde. Dependemos do trabalho deles e de muitas outras pessoas para ter uma vida com saúde, segurança e qualidade. Você sabe o que é trabalho? Trabalho é toda atividade humana que as pessoas realizam para atender às necessidades de alimentação, saúde, moradia, vestuário e segurança, e entre outras. Sendo assim, as atividades que as pessoas precisam realizar para sustentar a família são um tipo de trabalho. No poema, José Paulo Paes, a cigarra e a formiga realizam tipos de trabalho diferentes. Vale lembrar que todos os trabalhos são importantes para a vida em comunidade. As pessoas devem ter os conhecimentos necessários para realizar cada tipo de trabalho. Esses conhecimentos são os que caracterizam uma profissão. Utilize as imagens do material de apoio para associar corretamente os diferentes tipos de trabalho com as descrições feitas a seguir. Então, você vai recortar as imagens lá da parte de material de apoio, vai ler a legenda, vai colar a imagem correspondente e escrever o nome da profissão. Feito isso, vamos para a página 17. Número 1. Liste 5 tipos de trabalho realizados na região onde você mora e contribui para a sua vida. Então, essa daí você vai pensar e vai escrever, tá bom? No número 3, você vai fazer uma entrevista com um dos seus familiares, e tem que ser adulto, sobre o trabalho que ele realiza, tá bom? Faça com bastante capricho. E vamos para a página 18. Você já pensou em quanto o trabalho de pessoas que não conhecemos é importante para a vida cotidiana? São diferentes trabalhadores que realizam diversas atividades fundamentais, como plantar, colher, transportar, construir, ensinar, cozinhar, criar, vender, entre muitas outras atividades. Se não existissem os trabalhadores, quem plantaria e colheria alimentos, por exemplo? Quem transportaria esses produtos? E quem seria responsável pela comercialização deles? Por meio do trabalho, inúmeros itens, além de alimentos, são produzidos para atender às necessidades das pessoas. Vamos ler o poema abaixo. O trabalho e o lavrador. O que disse o pão ao padeiro? Antes de pão eu fui farinha, farinha que o moinho moía, debaixo do olhar do moleiro. O que disse a farinha ao moleiro? Um dia eu fui grão de trigo, que o lavrador ia colhendo e empilhando no celeiro. O que disse o grão ao lavrador?
Antes de trigo fui semente, que tuas mãos semearam, até que fizeste em flor. O que disse o lavrador às suas mãos? Com vocês lavro essa terra, semeio trigo, colho grão, moo a farinha e faço pão. E é isso tudo eu chamo de trabalho. De acordo com o poema, faça as atividades a seguir. Letra A. Marque com X o nome dos trabalhadores citados no poema. Moleiro, mineiro, padeiro e lavrador. Letra B. Qual a atividade de cada trabalhador citado no poema? Então, você vai procurar lá no poema e vai escrever aí. Letra C. Ordene as etapas de transformação necessária para a produção do pão. Então, primeiro se planta a semente, depois colhe o grão de trigo, depois se produz a farinha e, por último, a produção do pão. Número 2. Pesquise 3 trabalhos realizados por pessoas do campo e escreva as tarefas delas. Então, essa resposta aí é pessoal, tá bom? Pesquisem e escrevam com a letra bem bonita e vamos para a página 20. Outros olhares. As pessoas da comunidade Jauri, no estado do Pará, sobrevivem por meio da extração de açaí, uma pequena fruta de cor roxa. Antigamente, as árvores de açaí eram cortadas e vendidas, o que provocava danos ao meio ambiente. Atualmente, as árvores não são mais cortadas e delas apenas os frutos e as fibras são retirados. É uma atividade sustentável que preserva os recursos naturais da floresta amazônica e não agride a natureza. Os moradores da comunidade Jauri colhem o açaí das 7 às 11 horas da manhã, para evitar o calor e a umidade da floresta. Depois, vendem o produto à beira do rio para comerciantes que chegam de barco. Além de ser uma fonte de renda para essas comunidades e para muitas outras que vivem na Amazônia, o açaí é usado na alimentação, da produção e na fabricação de sabão, cremes, vinhos, sorvetes e até chocolates. Com os galhos secos da planta, as mulheres das comunidades fazem artesanato. Trabalho em diferentes tempos. Com o decorrer do tempo, o modo de vida das pessoas passou por mudanças e, com isso, trabalhos desapareceram ou se transformaram. O surgimento de invenções e de outros avanços tecnológicos, como a luz elétrica e o telefone, tornaram algumas funções ultrapassadas, como as mostradas nessa página. Então, aí nós temos um acendedor de lampião. Em uma época em que não havia eletricidade, a iluminação das ruas era feita com lampiões. Quando a luz elétrica passou a ser usada pela população, o trabalho de acendedor de lampiões deixou de ser necessário. Nós podemos ver também aí os telegrafistas. Muito antes de existir telefone e internet, havia o telégrafo, que foi o primeiro aparelho usado para as pessoas se comunicarem à distância. Por meio do telégrafo, eram enviadas e recebidas mensagens em códigos, que eram traduzidas pelos telegrafistas. Atualmente, com o uso da tecnologia mais avançada, o trabalho do telegrafista se tornou ultrapassado. Vamos para a página 22. Há trabalhos que permanecem. Embora corram o risco de desaparecer, existem algumas profissões antigas que resistem ao tempo e às mudanças causadas pelos avanços tecnológicos. Muitas dessas profissões se adaptaram para continuar existindo. Geralmente, são profissões que se envolvem em trabalho artesanal, isto é, feito de forma manual. Veja alguns exemplos. Nós temos aí. Há algum tempo atrás, as pessoas procuravam as costureiras ou um alfaiate para fazer uma nova peça de roupa. Na atualidade, isso não é tão comum, pois as costureiras normalmente realizam consertos e ajustes em roupas. Também a profissão de sapateiro sobreviveu até o tempo e a indústria de calçados. Esse tipo de profissão fabrica, conserta e faz tipos de trabalhos na área de calçados. Tem também o carpinteiro. Ele trabalha com madeira e permanece fazendo móveis, adornos, ferramentas, entre outros artigos. Existem também os relojoeiros, que fabricam relógios novos. A maior parte desses profissionais apenas troca peças e conserta os objetos. E também o chaveiro, que além de cópias de chaves, também oferecem outros tipos de produtos para a segurança de suas residências. As profissões apresentadas na página anterior sobreviveram ao tempo, mas também correm o risco de desaparecer. Explorando documentos. Observe esta imagem. Número 1. Com base na imagem, marque em X na alternativa correta. Letra A.
Garrafeiro é uma profissão do tempo presente ou do tempo passado? Letra B. Que profissão atual tem semelhanças com o trabalho realizado pelos garrafeiros? O gari, o catador de material reciclado ou o feirante? Marcando o X, vocês podem ir para a página 24. As mulheres e o trabalho. Antigamente, a maioria das mulheres não trabalhava fora de casa. Acreditava-se que elas deveriam cuidar da casa e dos filhos, e apenas os homens deveriam trabalhar externamente. Esse pensamento está mudando, e atualmente há um grande número de mulheres trabalhando fora de casa. Entre as causas dessa mudança está a luta feminina por maior participação no mercado de trabalho e a necessidade de sustentar a família. Pesquise fotos de mulheres trabalhando e colhe-as no espaço abaixo. Se preferir, faça um desenho. Depois, escreva o nome das profissões mostradas nas imagens. E vamos para a página 25. Trabalho infantil. No passado, era comum encontrar crianças trabalhando em feiras, fábricas, lavouras e nas ruas. E como o trabalho ocupava grande parte do dia delas, essas crianças não tinham tempo para brincar e ir à escola. Atualmente no Brasil, o trabalho infantil é proibido, ou seja, crianças não podem trabalhar. Existe uma lei que protege as crianças, mas nem sempre essa norma é cumprida, pois ainda há meninos e meninas em situações de riscos em lixões, em mangues, em minas de carvão, no ambiente doméstico e nas ruas. Aprender é divertido. Criança não trabalha, criança brinca. Crianças brincam de tudo que as faça parecer adulto. Crianças gostam de brincar de mãe e filha, de cantor, de astronauta, de jogador de futebol, de professora, de lojinha. Crianças gostam de brincar de trabalhar. Desenhe brincadeiras em que você imita a profissão de um adulto. Então, desenhe aí bem bonito, tá bom? Agora eu sei. As pessoas trabalham para garantir sustento e atender às necessidades de alimentação, saúde, moradia, vestuário e segurança. Existem diferentes tipos de trabalho e todos são importantes para a vida em sociedade. Para exercer determinada profissão, a pessoa precisa obter certos conhecimentos sobre a atividade escolhida. Por causa de mudanças da vida em sociedade e dos avanços tecnológicos, muitas profissões se tornaram desnecessárias e desapareceram. Há trabalhos que ainda resistem às mudanças, como o trabalho do sapateiro e do costureiro. A maioria das mulheres do passado não participava do mercado de trabalho. Atualmente é comum elas trabalharem fora e sustentarem a família. O trabalho infantil é proibido no Brasil, mas ainda existem crianças trabalhando em ruas, mangues, minas de carvão e outros lugares. Um grande beijo e até a próxima aula.